Que já estava muito comprido, gente. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Continue participando comigo. Perdão se o áudio não ficar legal, se vocês não conseguirem ouvir o tom da minha voz, entendeu? Por causa dos ruídos e dos barulhos. Mas eu espero que em algum outro momento eu possa conversar bem melhor isso com vocês. Eu possa desabafar bem melhor isso com vocês, porque não foi fácil pra mim. Assim como não foi fácil pra mim entender que por ser cristã eu tinha um chamado. Entende? Deus tinha colocado em mim uma responsabilidade, sofri muito por isso, tenho sofrido muito, porque tudo que Deus dá, quanto mais Ele nos dá, mais é cobrado de nós, mais é exigido de nós, o Senhor exige da gente a nossa competência. E confesso para vocês que muitas vezes eu me vi sozinha, pedindo a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Não foi fácil, porque nunca é fácil. Todas as vezes que eu oro por alguém, que Deus me dirige para orar pela essa pessoa, não é fácil, porque naquele momento o Senhor, por misericórdia, ou Ele cura, ou Ele concede, toma outra decisão. E é muito doloroso quando você está orando por alguém, pedindo Deus cura essa pessoa, e de repente Deus recolhe essa pessoa da terra. Eu passei por essa dolorosa experiência, eu nunca vou me esquecer. Eu estava orando, eu estava levantando uma campanha de oração naquele ano de 2015 por muitas pessoas. E muitas outras pessoas o Senhor colocava em sonho para me orar. E nesse período dessa época, Deus colocou a minha vizinha para orar. E eu comecei a orar de uma maneira por todos, mas em especial eu orei mais. Porque tem aquelas pessoas que Deus te coloca para orar e você tem que orar mais, você se doa mais para clamar e pedir a vida, pedir cura. Eu não estava entendendo por que eu tinha que orar assim, mas eu orei. E daquela época eu viajei, eu vivi uma batalha espiritual na viagem onde eu estava. Não foi fácil, foi muito forte o que aconteceu. Porque Deus queria dar grande livramento no lugar onde eu estava, para onde eu estava indo, então Ele já estava me preparando antes. Apesar de que onde eu já estava enfrentando batalhas espirituais, orando por muitas pessoas. A ponto de eu ficar de cama, gente, fisicamente. E eu orando o Senhor, fui nessa viagem, e na volta dessa viagem eu soube da notícia do falecimento. Aquilo foi terrível para mim, foi destruidor para dentro de mim. Eu entrei em depressão, eu não consegui acreditar, porque eu disse assim, Deus, eu não acredito, sabe? Na hora eu falei assim, Deus, não acredito que o Senhor fez isso comigo, sabe? Porque eu sempre me doei muito, sempre fui muito competente de me doar para as coisas. Então quando Deus exigia de mim, ora pro fulano, ciclano, beltrano, eu orava com todo o meu ser, crendo, sabe? Com uma fé de acreditar. E muitas vezes nem por mim eu não oro assim, nem para as minhas próprias conquistas, muitas vezes eu não oro assim. E quando aquilo aconteceu, gente, aquilo foi destruidor pra mim. Eu não consegui voltar a ser a mesma. Aquela mesma pessoa que buscava, sabe, e adorava a Deus com total entrega em espírito e em verdade. E foi uma fase tão difícil o ano de 2016 para mim. Foi uma fase terrível. E aí emendou o ano de 2017, eu com aquele sofrimento. Aí eu enfrentei aquele desafio que eu falei pra vocês lá da minha casa, com aquelas pessoas que vieram morar. Gente, aquilo foi só acumulando a ponto de eu explodir, a ponto de eu ter uma crise, um surto, entendeu? Um surto, uma crise, tanto de ansiedade quanto de depressão, sabe? E eu não tomava remédio nenhum, na base ali de clamar, de pedir socorro a Deus, mas ao mesmo tempo meio que teimando, meio que triste, chateada com Deus pelo que Ele tinha concedido. Aquilo foi doloroso, foi uma época muito difícil para mim, foi uma luta constante. Tem mais ou menos, é bem recente que eu consegui entender finalmente por que Deus permitiu eu passar por tudo isso, por que Ele concedeu tudo isso, por que Ele mudou todo um quadro, sabe, de imagem para mim. Até hoje eu consigo compreender. E agora fazendo o canal, eu talvez nesse momento que eu tô fazendo o canal e gravando aqui, talvez agora eu vá entender por que o Senhor, sabe, trabalhou assim na minha vida. Mas não foi fácil, gente. Não foi fácil. Não foi fácil porque foi muito doloroso. Quando a gente quer fazer a vontade do Senhor, muitas vezes a gente não vai poder, sabe, fazer a nossa vontade. Sabe, gente, muitas vezes vai ser assim, dessa maneira. E eu agradeço a Deus que Ele teve misericórdia de mim, que eu consegui todos os dias da minha vida
eu acordo de manhã pedindo ao Senhor que Ele me sustente na nova realidade que eu vivo, no novo tempo que eu vivo, sabe? Muitas pessoas oraram por mim, meus tios, meus familiares, sabe? Mas no início foi muito insuportável a dor. Hoje eu tô conseguindo desabafar, eu tô conseguindo vir aqui e falar isso pra vocês no canal. Não porque eu tenho um canal, mas porque não consigo, tipo, faz parte de mim. Então não tem como eu deixar isso de lado, seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse mudado. Eu conheci muita coisa que eu não conhecia. Eu tinha a minha mente muito inocente, sabe? Por ter sido criada dentro de casa, só com princípios diretos da palavra de Deus. Eu mesmo lia a palavra, eu mesmo fazia meus cultos, procurava não deixar na minha cabeça aquelas palavras distorcidas de muitos homens, de muitas igrejas que eu ia. Então, de repente, eu me vi com uma fé tão forte para orar por tanta gente, e aí, de repente, eu não consegui, sabe? Aquilo foi doloroso demais para mim. Mas aí, lendo a palavra do Senhor, eu entendi que eu fui um instrumento útil para orar. Hoje eu consigo entender que o Senhor preparou o caminho. Então, muitas vezes você que é servo de Deus, que é discípulo, vai fazer a vontade do Senhor, vai doer, sabe, gente? Eu vou segurar aqui o celular que tá resbalando a minha mão. E agora tá melhor. Então vai haver momentos que você vai ter uma experiência de orar por pessoas, ou pessoas vão orar por você, sabe, de uma maneira muito séria, muito forte, e respeite isso. Eu respeito muito atos proféticos. Eu tenho temor muito grande em relação à presença poderosa do Espírito Santo. Eu li o livro do pastor Bené Ribbon de Espírito Santo, numa época que eu precisava muito me preparar. Eu não sabia que aquilo tudo que eu estava vivendo era uma preparação para os desafios que eu ia passar depois. E o ano de 2015 e 2014, 2013 e 14, Deus me preparou de uma maneira tão forte. Eu estava tão apaixonada, eu estava tão envolvida, sabe? Pra mim era muito normal emendar um jejum no outro, sabe? Aquilo estava sendo tão... parecia aquela intensidade do primeiro amor. Eu ainda estava toda emocionada. Eu tinha recém batizado com o Espírito Santo em 2013. E aí, de repente, em 2014, Deus me prepara dessa maneira tão forte. De repente, em 2015, Ele diz: você vai viver batalhas daqui pra frente. Te prepara, te ergue. E eu abri Ezequiel 33, onde falava do posicionamento do atalaia. Então, naquele ano eu pregava muito, eu clamava muito a Deus, eu berrava muito, eu não entendia nem porquê. A minha mãe às vezes dizia: minha filha, você tá gritando demais, você tá berrando demais. Meu Deus, a vizinhança vai enlouquecer contigo. Mas eu não sabia que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era uma preparação. Deus estava preparando a serva dele para recolher da terra. Eu não sabia disso. E aquilo foi difícil para mim, de verdade. Mas hoje eu olho pro céu e eu sei que um dia, quando eu estiver na eternidade, eu vou entender, sabe? Eu vou conseguir compreender tudo que Deus permitiu, cada cena, cada episódio, cada coisa. E eu venho aqui nesse vídeo porque eu senti de falar sobre isso. E eu acredito que tem pessoas aí do outro lado da tela que são cristãs, que são pessoas de oração, mulheres e homens de oração, que oram por muitas pessoas, que muitas vezes você vai se deparar com desafios assim, sabe? Alguém orando por você ou você orando por alguém. E na mesma época, depois de um ano, aconteceu um outro episódio, que foi de uma irmã pedindo oração pra mim e pra minha mãe, que mandou uma mensagem no WhatsApp pra orar pelo irmão dela, que o irmão dela tava com câncer. E eu disse: meu Deus, sabe, eu orei ao Senhor pedindo: Pai, o que eu vou te pedir? Cura. Eu só falei assim: cura ele, Senhor. E eu pedi pra Deus, e a misericórdia do Senhor foi grande. O Senhor curou ele, sabe? Eu me alegrei, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, sabe? Deus podia ter curado, Ele podia, mas Ele quis recolher. E aí um dia eu tava sentadinha
E é bem recente, tem mais ou menos 2 meses agora desse ano. Tava sentada. O Espírito Santo falou pra mim, agora eu vou te falar. Ele disse, eu disse pra te orar pela vida. E eu orei pela vida. E Deus disse, a vida que eu quis dar a ela foi da eternidade. Mas vocês que são da terra não entendem isso. E eu sei que é forte falar isso. Até desconfortável falar sobre isso. E sempre vai ser desconfortável falar sobre isso. Sempre vai ser desconfortável abordar temas de falar sobre Deus no meio de um luto. Falar da vontade do Senhor, da permissão de Deus. Porque que a gente nunca vai entender por que Deus permite. Porque o que a gente sabe de tudo isso é o que a gente lê na Bíblia. Sabe, gente? E foi basicamente assim, com uma só palavra, o meu coração, Deus conseguiu arrancar. Porque tava insuportável, insuportável. E o Senhor arrancou. Porque eu não queria nem mais orar, sabe? Por mais ninguém. As pessoas pediam oração pra mim e eu dava uma desculpa. Eu dizia, deixa pra uma próxima. Eu falava assim, deixa pra uma próxima. E ali eu entendi. E é isso, gente, que eu queria falar. E novamente o vídeo vai ficar comprido, mas eu, infelizmente, vou ter que deixar o vídeo assim, gente, e finalizar daqui.